O time do Ceará leva 47 mil pagantes para vencer, meio que apertado, o time do Operário. 2-1, uma partida que, no nosso modo de ver, podia ter sido tarefa fácil. Mas o Ceará tem seus problemas. É disso que nós vamos falar. 47 mil pagantes, o Ceará se coloca. Ele tem uma média de público maior do que 8 times da primeira divisão. Inclusive do Botafogo, do Cruzeiro, do Grêmio, bota tudo no bolso. Impressionante. 23 mil a média de público do Ceará. A maior disparada da segunda divisão. É isso que nos chama a atenção. Essa dimensão onde você não enxerga o time do Ceará. Não é possível. Aí você pensa, numa hora dessa, nos que colocaram o time do Ceará numa posição secundária. E ele consegue resultados. E ele sempre está curiando uma vaga entre os 4 melhores. Ele está flertando. Você lembra daquelas brincadeiras de criança? Vocês botavam a venda no rosto, aí escondiam uma coisa, depois tirava a venda e mandava você procurar. Aí você se aproxima, está esquentando, está já encontrando. O Ceará está só esquentando. Esquentando. Ele está pertinho ali, tem 3 pontos. Mas o Sport tem 2 jogos a menos, está atrás dele. Eu tenho uma esperança que se os outros pararem de piorar, é um perigo. Eles têm que continuar piorando. Mas vencer o jogo, a essa altura está todo mundo sendo resultadista. Tem gente que está dizendo, agora comigo é resultado e acabou. Negócio de futebol bonito, acabou isso para mim. Resultadista não devia nem ir para o estádio. Precisa ir para o jogo. Outro dia liga o rádio, procura o resultado, acabou a brincadeira. Fortaleza volta a jogar amanhã, vai ser contra o Internacional. Se ganhar, é líder de novo. E a seleção brasileira também joga terça. O jogo do Fortaleza é 4. Eu estou hoje, mais uma vez, ao lado de Sérgio Redes, escrevendo toda sexta-feira aquela crônica maravilhosa no jornal O Povo, o jornal impresso que circula, né? Eu acho que no Nordeste. No papel, é o Povo. É isso aí. Presença de Nodi Nogueira, o repórter. O comentarista elegante nas suas observações, em suas prédicas. Olha como é que ficou bonito aqui, nas suas prédicas, não é? E hoje, Nonato Castro, que é o nosso amigo, convidado, ele, um homem que, em termos de energia, é com ele mesmo, né? Comandou as principais empresas energéticas desse Brasil, mas que comenta futebol, é comentarista, gosta do futebol pra caramba, e vem emprestar o brilho do seu talento à nossa conversa de toda segunda-feira. Roda aquela aberturazinha que é para ficar minimamente, né, organizado o negócio. Vamos nós. Com relação ao Ceará, está todo mundo confessando. Sou resultadista. Acabou. Não me venham com Lero, que eu não quero mais conversa. Aliás, tinha um apresentador que até gosto, o Elias Júnior, da Bandeirantes. Ele disse que o Brasil é tão ruim, já perdeu tanta Copa do Mundo, que para mim agora, futebol é resultado. O futebol do Brasil me traga resultado. O resto eu não quero saber mais não. Aí eu vou perguntar ao nosso querido Sérgio, o nosso Serginho. Eu vou insultar o Sérgio, provocar o Sérgio. Você virou resultadista também, pelo menos com relação ao Ceará? Boa noite, Sérgio. Boa noite, virei. Virei 47 mil pessoas no estádio. O Ceará disputou 12 pontos. Os últimos 12 pontos que o Ceará disputou, ele fez 10. Oi. Ele ganhou 3 jogos e empatou 1. Não interessa como, Sérgio? Não está interessando como, porque tem uma briga aí concreta disso, ou você sobe para a primeira divisão ou vai enfrentar dificuldade mais ainda na frente. Então, agora eu sou um torcedor. Eu acabei de vir da casa das minhas filhas agora, de uma da Bárbara, que é torcedora fanática do Ceará,
Luísa, minha neta, é torcedora do Ceará, e elas falaram, fala lá no nosso nome, porque o Ceará está aí para frente, entendeu? Ótimo. Então, o Ceará tem isso. Mas a gente pode voltar um pouquinho atrás, claro que o time melhorou. A gente, inclusive, aqui tinha conversado sobre isso já há algum tempo. O time do Ceará está melhor e tudo. E tem alguns momentos de arte que eu acho muito legal de ver. O Pulga é um jogador diferenciado nessa Série B. Esse gol dele... É extraordinário. Obstinado, né? O detalhe é o seguinte, é que o goleiro... um grande goleiro, andou fazendo umas defesas incríveis. Olha que bola. Essa bola percorre uma trajetória e ele cabeceia com essa intenção. Isso. Não foi uma cabeçada assim para o chão. Ele cabeceia, né? E a bola cumpre uma parábola e o goleiro parece que fica perdido com essa bola, que ele sai um pouco fora de tempo. Como é que a gente diz isso? Saiu caçando borboleta. Isso. E não caçou pegou, borboleta. Né? Saiu caçando borboleta. Então, tem o Mugni, que eu gosto, o Lourenço, que voltou já um pouco no segundo tempo. Essa bola é uma pintura, você vê. De vez em quando aparecem uns lances muito bonitos. Isso. Se não fosse essa correria desenfreada, tipo Noite dos Desesperados, em que as equipes têm que correr atrás do resultado desesperadamente, todas as equipes de Série A ou de Série B, cai, não cai, fica, não fica, jogador se contunde e vamos em frente que o espetáculo não pode parar. O que interessa é o resultado. Não é assim que vocês querem? Vamos. Tá bom, Serginho aí, concordando. Rapaz... Não estou concordando, não. Eu estou indo aborrecido. Você está dizendo aborrecido, né? Eu estou indo aborrecido. Pois é. O resultadista não precisa nem ir para o estádio, né, Sérgio? Não, basta ele saber o resultado do jogo. No outro dia, tudo bem, quando foi? Não interessa, ganhou, então é isso que me interessa. É isso. Eu lamento dizer que isso dói, sabe, me provoca urticária. Quando eu vejo o cara dizer, adeus, beleza. A beleza, com sua fragilidade, desapareça da minha frente em futebol. Que eu não consigo ver futebol sem procurar uma razão para ver aquele espetáculo. É como se eu fosse assistir um belo filme, uma grande peça teatral, um grande desempenho, um grande gol, me levanto da cadeira, eu ainda vibro. Sem isso, o futebol para mim é um saco. Eu fico olhando, não tem um drible. Você falou bem, o gol marcado pelo time do Operário, beleza de trama, beleza, né? entrada Então, deixou cara, todo mundo. Um negócio impressionante, né? Então, e tem o esforço do Pulga, né? Ele vai lá em cima e ele é consciente. Ele dá um efeito na bola, ele ajeita o corpo, o pescoço, a cabeça, o diabo e testa no canto contrário. Bem, o goleiro contribuiu uma coisinha. Ô, menino bom, generoso esse goleiro, né? Tomou uns 2 gols, contribuiu, mão de borboleta no primeiro e aí não resistiu. Mas fez um bocado de defesa. Agora, eu não entendi, foi o Ceará desistir do jogo depois que estava 2-0, viu, Sérgio? Parece, Hilton. Olha, é difícil. Você não tem força mais... de expressão, né? Você não tem mais aquela história assim, vamos fazer 5, 6, se possível, porque os caras não aguentam. Não aguenta, é uma série de pressões, uma série de jeito de fazer funcionar as coisas. Você não vê goleada, raramente você vê uma goleada e você vê que os caras festejam o gol e daqui a pouco está todo mundo no seu cantinho. Tá bom, gente, tem jogo na próxima semana, ninguém pode se machucar. Não tem mais, é assim, Noite dos Desesperados. O repórter, arguto, atento, nosso Nod, não está na beira de gramado por hora, né? Os convites parece que não satisfazem. Tem que ser um dinheirinho, né? Eu só quero receber um convite aí, mas parece que a proposta não foi muito tentadora, não. E a visão sobre o jogo, você que acompanha tudo, meu querido Nod. Boa noite. Boa noite, Wilton, Serginho, Tom. E a gente aqui hoje é energizado aqui, né? Isso. Na presença do Nonato Para Carlos. energizar o programa. É isso aí. Energias positivas, energias boas, claro, né? Claro. É isso. Wilton, eu acompanhei o jogo. Essa questão do resultadismo, você desistiu agora do bom futebol. Eu concordo com o Serginho, porque, pelo contexto, por exemplo, restam o quê? 13 rodadas? Será 13 jogos. E para mim, na minha opinião,
O Léo Condé deu um novo padrão ao Ceará, goleirão, aí deu uma entregada, hein? Você acha que tem padrão? Deu uma um coisa padrão. que você possa considerar, não, isso é um padrão, a mudança. Eu vejo o time do Ceará com os mesmos defeitos, com as mesmas carências. Eu vejo, por exemplo, o lado direito como terra improdutiva. Se os sem terra soubessem que esse negócio está aí à disposição, já teriam ido lá e pegado. Eu vejo assim um esforço útil. Muitos gols, os caras dizem que eu estou sendo exigente, que eu sou muito pessimista. Não é nada disso, poxa. Eu não sei, eu tenho uma dificuldade de enxergar o Ceará nesse contexto. Mas desculpa aí, eu estava lhe atrapalhando. Não, tudo bem. Mas a questão, Wilton, é que já esteve pior. Ah, sim, pior não poderia ficar, né? Pior porque não tinha era nada. É o esquema tiririca, né? Não tinha era nada. E eu para completar a minha opinião sobre esse momento do Ceará, eu digo que eu vou ser resultadista nesse momento também, concordando com o Serginho, sabe por quê? Porque eu acho que ele chegou onde tinha que chegar. Pode melhorar? Talvez, não sei. Até porque Você acha que o Ceará já chegou no fundo do poço? Chegou no limite de produção de dele. produção, para o elenco que ele tem. Sim. Para o elenco que ele tem em mãos. Até porque o Léo Condé, ele conseguiu ter um time. Coisa que o Mancini não tinha. Não tinha uma definição. Hoje ele tem um ataque dele definido, ele tem o meu, exceto antes uma situação ou outra como a do Lourenço foi machucado, mas o Lourenço é titular, a gente sabe, né? E a defesa também já está definida. Quer dizer, ele hoje tem um time definido, tem um 11 dele definido, com as mudanças obrigatórias aqui e acolá. E por isso também contribuiu para que o time tivesse um padrão melhorado, uma evolução que trouxe os resultados. Ninguém consegue resultado numa sequência dessa se não houver uma evolução. Do jeito que o Ceará estava, ele não iria conseguir chegar onde chegou. Agora, ele conseguiu 12 pontos em 10. Se ele continuar nessa pegada, a esperança é grande que ele consiga subir. Até porque ele não pode sair dali. Você falou que a questão do tá esquentando. Ele ganhou 10 pontos em 12 jogos. Como é que é isso? Não, ele ganhou 10 pontos de 12 disputados. De 12. 10 pontos em 12. Nessa pegada aí, ele vai conseguir chegar lá. Agora, ele não pode perder de vista esses 4. Porque, chegou perto, ele já estava. Ele já esteve a 3 também, ele já esteve lá dentro, embora pouco tempo. Ele fica só fungando. Agora, né? a questão é o seguinte, a minha opinião, se ele não ganhar 3 jogos seguidos, vai ser difícil. Porque ele ganha 2, ele ganhou 2. No que ele empatou o outro, ele já desceu, já ficou lá. Ele chegou a estar em 7º. Ainda bem que ele ganhou esse jogo de ontem. Porque se ele não ganha, também já começava a se distanciar. E o bolo ali no meio está muito... Você vê a proximidade do primeiro, a distância do primeiro para o 5º, que é o Ceará, e do 5º para o 10º, é mínima. Na faixa de 3 pontos. Quer dizer, está tudo embolado. Então tem que ter cuidado, tem que manter o padrão. Vai ganhar todos os jogos? Não sei. Mas melhorou. Até porque os times da Série B são muito parecidos. São muito parecidos. O nivelamento para baixo é muito complicado. E tem gente já começando a se sair aí, atrapalhando a vida dos outros, sem conseguir praticamente nada. O Ituano é um. O Ituano ganhou do Mirassol. O Mirassol disputando a liderança da competição. O Ituano ganhou do Mirassol. O Guarani já vem de 2 ou 3 vitórias também. O Guarani que está lá embaixo. Quer dizer, tem que ter cuidado com isso. Não é que ele vai ganhar todos os jogos, mas tem que continuar essa pegada. Por isso que eu digo, o importante nesse momento é resultado. Futebol bonito na Série B vai ser difícil de ver com esse nível técnico que está envolvendo a competição. A gente tem que se conformar com o que não presta, né? Até com o que não presta habitua a gente a aguentar as coisas na vida, né? A vida é assim mesmo. O que ela coloca na nossa frente, a gente não escolhe, não. Fazer o quê? Mas eu perguntaria ao meu querido Tom Alexandre, o Ceará deu na pedra em termos do que pode produzir? Você vê algum padrão assim, vistoso, do futebol do time do Ceará? Ou como é que é essa história? Quando uns param de piorar, aí os que estão bem começam a piorar. Porque Guarani ganhou, Ituano ganhou, quer dizer, aqueles que estavam, né, que pararam de piorar, tiveram uma recaída. Que confusão é essa? Dá para destrinchar, Tom? Boa noite. Boa noite, né, Wilton? Boa noite, Serginho, ao Nod, ao nosso convidado Nonato, ao torcedor que está nos acompanhando. A gente precisa entender primeiro o contexto de competição, né? A Série B, o padrão, você exigir numa segunda divisão que você tenha grandes jogos, grandes equipes, um padrão plástico diferente, é um pouco complicado, até porque a circunstância da competição não nos permite pensar dessa forma. Você vê pelo distanciamento que existe entre o 5º e o 10º, o 5º e o 12º. Esse Operário há pouco tempo estava brigando ali em 6º, 5º, já esteve dentro do G4 e agora está na segunda parte da tabela. Então, é uma competição que existe um nivelamento abaixo, como disse o Nod, muito forte. O que vai persistir é a regularidade dos resultados dentro do objetivo que você busca alcançar. Se nós pegarmos o contexto Wagner Mancini, a gente sempre traça esse paralelo porque é o nosso valor de referência. Se você perguntar ao torcedor do Ceará quem era o Ceará do Wagner Mancini, escalação,
O torcedor não sabe. Ele pode até tentar, mas sempre vai haver uma diferença de uma peça, 2, 3, entre um questionamento e outro. Com o Léo Condé, não. Você sabe exatamente como escalar o Ceará. Você pode questionar a qualidade. O lado direito do Ceará praticamente não tem apoio com o Rafael Ramos. É um lado muito deficitário que tem. Então, ele tenta compensar com aquele quarteto ofensivo que se movimenta muito. E um dos pilares e um dos responsáveis para o Ceará se consolidar como melhor ataque da competição é justamente a movimentação daqueles 4 da frente. Principalmente quando existe troca entre Ailon e Saulo Mineiro. A capacidade que eles têm de pressionar a saída do adversário é muito grande. E muitos gols do Ceará, quando a gente tenta usar a adaptação do que o time tem à disposição dentro da Série B e desse crescimento, foi justamente tentando encontrar os espaços com esses 4 homens, fazendo aquela pressão e roubando a bola no campo do adversário, porque quando enfrenta adversários fechados e o Ceará tem que construir com passes, com paciência, ele já tem mais dificuldade. Não à toa o primeiro tempo contra o Operário, até o primeiro gol do Ceará, ele foi amarrado. Foi muito brigado no meio campo, o Operário com mais posse, trocando ali, mas também sem ameaçar. Quando o Ceará ele faz essa marcação mais alta no segundo tempo, ele passa a consolidar a partida. Então, existem virtudes. Não é um time 100% virtuoso, mas são essas virtudes que estão fazendo o Ceará escalar, fazer uma campanha de recuperação digna de regularidade que se precisa para conquistar o objetivo. O Ailon está chegando em certos momentos, tocando a bola para dentro. A lei do menor esforço. Eles já tentaram usá-lo pelo lado direito, não deu certo. Por dentro, ele é razoável. O lado direito, quem quebra o galho é o Saulo pela velocidade que tem. Na hora de entregar a bola é um problema. É um problema. Sim. O meio-campo melhorou com o Mugno subindo de produção. Lourenço faz falta. Esse De Luca ainda é um jogador meio parado, sabe? É o antigo Central Half, né? Que era assistir o jogo. Agora, eu vejo, inclusive, melhor ataque, não é? Aí eu retrocedo um pouco. Diante de adversário que não pressionou, nem o Ceará pressionar a saída de bola, eles primeiro entregavam. Porque o time do Botafogo, eu vou dizer uma coisa de piedade cristã que você tem que ter dele. O Ceará enfrentou cada time aí que, meu Deus do céu, e aproveitou bem, e marcou gols nesses jogos. O desejo nosso é enorme, enorme. Talvez esse grau de exigência seja em torno de que um Ceará ele convença mais, ele preencha mais os vazios ainda existentes, porque ele não pode permanecer nesse calvário da segunda divisão. E eu perguntaria ao nosso ilustre convidado para o programa, nosso amigo Nonato Castro, se ele acredita que está tudo legal, está no caminho certo, tem que se abrir mão dessa história de jogar bonito para jogar eficientemente. É a única saída para o time do Ceará. Boa noite, meu querido Nonato. Prazer tê-lo no programa. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar com essas feras aqui, pessoas que eu admiro demais. Agora, eu queria dizer para vocês que os primeiros 20 minutos do jogo eu fiquei preocupado. Só os primeiros 20 minutos? Os primeiros 20 minutos. Eu achei até a hora do gol do Ceará. Foram insuportáveis os 40 minutos. Eu temi mais, não sei, talvez essa visão, esses 20 minutos do Ceará. Eu digo, rapaz, vai ser difícil a gente conquistar e atingir o objetivo aqui nessa partida. Mas depois desses 20 minutos, o Ceará começou a melhorar. De forma não tão organizada, você disse bem, já foi dito aqui, por quem conhece muito. O Ceará ainda está longe de... Mas ele teve alguns momentos na partida de ontem, interessante, que deu uma esperança desse time melhorar e conseguir sair desse calvário que é a Série B. Não é simples. É muito difícil a Série B pela situação. E o recurso cai demais. Isso afeta todos os times. Não tem como. Você não compara o recurso que um time recebe na Série A para o que ele recebe na Série B. E na situação que está o futebol hoje, aí você vê um público daquele, que coisa espetacular. 47 mil pessoas num domingo e estão fazendo uma coisa, um Castelão, que eu quero fazer uma observação aqui, essa coisa de fazer show lá, interditam
Olha, vocês não O imaginam estacionamento, né, que você fala? a dificuldade das pessoas estacionarem o carro e chegarem no estádio. Tem que chegar 2 horas antes. Tem que chegar. Teve torcedores que chegaram já dentro do estádio, com 20 minutos de jogo. E no momento que o Ceará não está bem. Então tem que organizar melhor isso. O Ceará tem que continuar com essa pegada mesmo. Esse campeonato de Série B é raça mesmo. O Ceará não está tão perfeito, não é assim. A gente sabe disso. Mas teve momentos bons, conseguiu construir os gols, mas tem falhas também. Inclusive, uma coisa, quando você acha, sofreu o estão gol. me dizendo hoje, Wilton, você não observou uma coisa. O Ceará fez foi cansar. Será que a gente poderia admitir que depois de fazer 2-0, o Serginho falou que realmente se chega no limite daquilo que pode ser fisicamente, e de repente ele ficou acompanhando a procissão sem rezar, e esse time acabou criando situações, fazendo com que o Richard fizesse pelo menos umas 3 defesas portentosas, o meu querido Nonato. É verdade. Realmente é o que eu estava dizendo para você. Não só nos 20 minutos, mas o Ceará também teve momentos mostrando fragilidade. E isso é ruim, tem que corrigir. Muita fragilidade. Não foi um jogo fácil. O Ceará ganhou, maravilhoso, importantíssima vitória. Isso impulsiona, motiva os jogadores, se acreditam mais na capacidade de cada um, mas com falhas. A gente não pode fechar os olhos para isso. O jogo, o Ceará deu um show. Nada disso. Nada disso. Longe disso. Muita dificuldade, preocupante os 18 primeiro, os 20 minutos iniciais, e depois jogou melhor, mereceu ganhar, mas correu risco também. Então, não está a mil maravilhas, isso não existe. O time recorre a Recalde, quando a coisa não anda bem. O time recorre a Thalisson, que a gente não teve condição nem de analisar o futebol desse rapaz, porque o tempo que lhe é dado é tão pequeno. O Rian, que deixou uma impressão muito boa no início, logo quando chegou, ele é utilizado em pequenos bocados e também não altera nada. Quer dizer, na hora das modificações, o time do Ceará não melhorou. E tirar o Pulga, a gente entende o sacrifício do Pulga, tirar o Mugni, que me parece é uma questão física, tem sido uma coisa recorrente através do Condé. Aí eu perguntaria ao meu querido Serginho, dentro das suas observações. Quer dizer, em matéria de contratações que deveriam ter significado reforços, há alguma esperança de que essa coisa se apresente como uma solução para aguentar esse rojão necessário de 8 vitórias ainda, Sérgio? Eles têm lá pessoas que ganham para fazer isso. Tem, como é que chama? Tem uma função hoje em dia, o cara que controla só as contratações, que vê o histórico de cada um. Eu vi entrevistas, né? Tem lá a pessoa que vai e contrata. E me parece que o Ceará, por exemplo, desse ano, ele é superior ao do ano passado. Sim. Ele é superior ao do ano passado e tem uma coisa que joga bonito no Ceará. O lado esquerdo do Ceará, com o Matheus, entendeu? Com o Matheus Bahia, com o Lug e com o Pulga, entendeu? Isso é uma pintura de jogo. Eles se movimentam ali com propriedade e resolvem isso bem. O meio-campo do Ceará, com o Richardson e esse outro pegador, como é que é o nome dele? O Mugni, o De Luca. De Luca, é um pegador. É um pegador. Esse cara, você vê ele fazendo as coberturas e tudo, é um cara que pega. E a defesa do Ceará, que era o ponto mais vulnerável do time, melhorou e ataca pelo lado esquerdo. Sempre as coisas acontecem pelo lado esquerdo. Vez por outra, acontece uma pelo lado direito, porque tem gente lá daquele lado também. Mas é um lado que, por exemplo, o volante não vai lá jogar. O Ailon, por exemplo, é um jogador que se movimenta para qualquer lugar do campo ali, entendeu? Então tem uma movimentação e tem um padrão. O Ceará tem um padrão. É dentro desse padrão que ele vem jogando e vem fazendo. Eu vi a entrevista do técnico do Ceará hoje, a coletiva que ele deu após o jogo. Me pareceu inteligente, me pareceu uma pessoa interessante, sem maiores euforias, entendeu? De quem está pegando um time muito racional e que está organizando, né? Então, ele está satisfeito com o plantel que tem.
Ele falou isso. Ele é obrigado a ficar satisfeito, né? Não, mas tem ele muita teve, saída, né? teve aí as janelas. Pode não ter tido jogador para pegar, porque tá difícil também. Vai pegar quem? Assim. É difícil, preciso você ter lá o mapa de todos os clubes, quem está disponível, quem não está, e a janela já passou, entendeu? Então, eu acho que é com isso que o Ceará vai tentar, né? E não é uma tarefa fácil, entendeu? Porque os times estão todos pertinho. Tem 3 times com 38 pontos atrás do Ceará ali, tudo chegando. O Sport tem 2 jogos a menos, O Avaí né? tem 37. Dois o jogos. Sport tem 2 jogos a menos. Quer dizer, tem uma briga a ser desenrolada aí. E cada um vai como pode aí. Ô, Nod, foi falta de dinheiro ou falta de jogador para contratar? Você acha que não deu liga desse time do Ceará na hora de escolher jogadores? Foi As mais, duas coisas? Faz 2 coisas. Agora foi mais a carência também, viu, Wilton? A carência. O mercado está complicado. Principalmente em meio de temporada, é muito complicado. Você tirar um jogador de outro time. Se você pega um jogador que está desempregado, digamos assim, que está sem clube, dificilmente ele vai emplacar. Se ele está sem clube é por algum motivo, né? E se você pega um jogador que está bem em algum clube para tirar, a não ser que você tire da Série C, como o Ceará tirou o Lucas Rian, até porque a Série C já estava na reta final, ou um jogador ou outro. O Ceará fez, parece que, salvo engano, 6 contratações, Wilton. Agora a questão é que os que entraram, acho que todos entraram, mas os que entraram mais foi o Lucas Rian, agora começou a entrar esse Thalisson. Mas o pessoal que, como você falou, tá certo, o tempo é pouco, mas não acrescentaram muita coisa. E tem um jogador que gerou uma expectativa muito grande, sobre a minha opinião, que foi o Andrei, que é um jogador que eu vi esse cara jogando, é bom jogador. Naquele tempo, né? É bom jogador. Não, mas mesmo assim, por último, ele teve umas contusões, né? Ele teve uns problemas nas contusões. Sim, mas ele foi bem aonde? No Curitiba, ele mal No jogou. Vasco, né? No Vasco foi há 10 anos atrás. Era uma Mas há fera. 10 anos atrás. Ele entra e parece que nem entrou. Mas aí, se a gente for analisar por esse lado, por que é que trouxeram? Não é? É porque se trouxeram é porque acredita que ele possa acrescentar alguma coisa. Ele Pois não jogou ainda praticamente, né? Mas é isso. A dificuldade é muito grande. Ora, se os times de Série A têm dificuldade, imagine na Série B. É dinheiro curto ou é falta de jogador, meu querido Tom? As duas coisas? A janela que o Ceará tinha de oportunidade, aí tem a questão do mercado quando ele se abre, é na janela doméstica, só que o Ceará sofreu transfer ban. E ele não pôde fazer as contratações que ele estava engatilhado, que tinha conversado, e aí ele só foi quebrar essa sanção para poder contratar jogadores na reta final, faltando 2 dias para o fechamento. E aí trouxe o De Luca e o goleiro. Então, o mercado, esse mercado de meio de ano, para times da Série B, ele é mais difícil, porque tem a questão do recurso, a maioria dos atletas estão empregados, e essa janela do meio do ano, ela é muito mais internacional do que nacional. Então, quem tem condições financeiras de contratar é quem vai buscar no mercado lá fora. Não tinha ninguém disponível para o Ceará e até que coubesse no orçamento. Então, meu querido Donato Castro, se agarrar com o que tem, com o que possui o time do Ceará, e num esforço, como diria meu querido filósofo Messias Alencar, num esforço hercúleo de grande monta, segurar a onda com o que tem, né? Não tem jeito. Agora não tem mais, está muito difícil. Vocês já colocaram bem aqui. Esse Rafinha, você já ouviu falar nele? Não estreou ainda, né? Não. Ainda tem um Rafinha, né? Tem o Rafinha. As informações que eu tenho, que eu li sobre, né? Ele é um bom jogador. Há um bom desempenho. Dizem que foi uma boa contratação, mas nós não vimos ainda. Não sei. E eu não conhecia. Eu conhecia de nome só, não vi partidas dele para saber. Mas agora é o que foi dito aqui, o Ceará é o que tem. Jogou, deu sinais, está com vontade, as coisas estão melhorando, os ventos estão ajudando também, um pouco de sorte é importante em futebol e em tudo na vida, e eu acho que o Ceará tem possibilidade sim, apesar das falhas que todo mundo comentou aqui, a dificuldade na partida, mas eu acredito da possibilidade do Ceará voltar à Série A. Aliás, o Ceará vai ter problema, o Matheus Bahia não joga, né? Saulo Mineiro. Questão do cartão. Saulo não joga, Mineiro. tem o Eric, que fará a sua estreia. Não joga também o Richardson. Richardson é outro jogador. Me parece que tem mais gente pendurada por aí. Ele vai ter que fazer estreia pelo lado esquerdo. Esse lado direito continua sendo uma penitência. É impressionante como o Rafael Ramos não acrescenta. O Raí, que deu alguma esperança, também perdeu a posição e sumiu. Enfim, um negócio realmente difícil. Mas a gente dá uma paradinha, ainda tem a questão do Saulo, né? O Saulo se desculpou, se explicou
mas me pareceu que não agiu bem, né? Ele não precisava fazer aquele carnaval, né, Sérgio? Não é, meu querido Nonato? Com certeza. O jogador... Papagaiada, né, que a gente chama. Pra quê O aquilo? público não interessa isso, nem para o clube, nem para o espetáculo. O jogo não pedia Não aquilo, acrescenta nada isso aí. Só prejudica a imagem do clube e do atleta. É verdade, diz, Sérgio. O Saulo faz essas coisas, não é novidade. Tu acha que é frequente? Ele é intempestivo. Ele é intempestivo. Às vezes o Saulo, entendeu? Você diz nas disputas dentro de campo, né? Tudo. É para ganhar um cartão amarelo, logo na primeira bola. Geralmente ele vai para cima do zagueiro e a bola nem chegou, porque o que ele faz? Ele evita que o zagueiro cabeceie e leva a bola, ele faz a falta, o juiz não dá ou dá, dependendo da situação. Então o Saulo é um jogador intempestivo. E é um Não jogador... tem controle emocional. Não tem. É o estilo dele. Ele é um faz tanta jogador, força. e é um jogador que tem uma importância no clube. Acaba Essa tendo. que é a questão. Porque ele é um guerreiro, ele luta o tempo inteiro e ele tem 6 gols no campeonato. Sim. Mesmo com toda a brincadeira, limitação. não, é Mesmo com importante, toda a É limitação. importante. toda Então limitação. tem aí, né? O Ceará não pode abrir mão de nada, pois não. É. O mais estranho que eu vi foi na justificativa dele, que eu li. Ele disse, não, eu fui comemorar a expulsão com a minha torcida. O cara comemorar a expulsão. Comemorar a expulsão da torcida. Comemorar a expulsão do jogador É sui adversário. generis, né? Pelo amor de Deus, rapaz. É verdade, mas é o modismo, né, Isso Otton? não existe. E não, comemorar uma expulsão, você já tem notícia disso, não? Eu vi a justificativa dele, né? Ele é um jogador que, dentro de campo, o embate físico é uma característica muito forte dele. Mas esse destemperamento que ele teve no jogo de uma forma inexplicável foi a primeira vez que, de fato, eu vi do Saulo. Porque, geralmente, emocionalmente, ele é um jogador que consegue se controlar mesmo quando ele faz uma falta mais ríspida. Mas essa de se desentender, levou uma cabeçada no banco de reservas do jogador do Operário, queria ir partir para cima. Realmente foi um destempero emocional fora do contexto da partida. Era um jogo ganho, onde ele estava jogando bem, o Ceará fazia uma partida que merecia a vitória. Não tem muita justificativa para mim, não. Não tem. Não tem, isso faz parte de uma tremenda chateação que Essa é coleção de hoje o coisa futebol. dele, né? Confusão por qualquer coisa. Pois não, Sérgio? Não, a coleção dele. O Saulo faz essas E o coisas. pior de tudo, ganhando o jogo, faltando menos de 1 minuto. Ganhando o jogo, faltando menos de 1 minuto, o cara cria uma situação daquela. Pois é, sem necessidade. Bom, nós vamos dar uma paradinha, né, para os nossos... É o nosso break, nosso break, como um amigo meu dizia. Bote o break, rapaz. Né? E daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo do programa com a bola toda. Pois é, rapaz, vamos dar um abraço aqui pro Tidan, pessoal da cadeira cativa, Regis, Júnior, Chico, todos do Benfica, no Vai e Volta, o Pádua Duarte, do bairro de São Geraldo. Um abraço a todos vocês. Meu amigo Valdemar Saraiva. Valdemar Saraiva nasceu em Vazelé, mas chegou no Crato com 2 anos de idade, lá se formou. É uma família tradicional, ele é dentista aposentado, reside no bairro de Damas, onde eu já morei quando aqui cheguei. Ivan Roriz, grande goleiro do Ceará, era o meu vizinho. Então, um abraço aí, Valdemar Saraiva. Muito obrigado pela audiência dada ao nosso programa e ao pessoal bom e amigo de toda a região do Cariri. Meu querido Sérgio, fim de semana foi bom, hein? Nada, foi tranquilo. Hoje de tarde que foi bom, que eu fui tomar um café na casa da Bárbara e tudo, e torcedora do Ceará, feliz com as 47 mil pessoas, não falou nem em placar, não falou nem no time. Ela falou, botamos 47 mil pessoas lá dentro. E minha neta batendo palma por trás. Luísa, um abraço e viva o Ceará. É isso aí. Nodi Nogueira. Você começa ou eu começo? Não, começa você hoje. Tem que mudar um pouco, né? O Valdemar que você está falando é o Valdemar Dentista. Exatamente. Valdemar tá Dentista, que ele conhece, é seu amigo. Isso. Né? Aí ele inclusive, dizia, olha, eu escuto o programa do Nogueira. E um atrás de, será Evandro Nogueira? Aí aquele programa lá eu digo, não, você está falando do programa da TVC. Tem o Nodi Nogueira. Ele disse, é esse mesmo. Esse mesmo. Esse Pois é, elemento. conhece, né, o rapaz, É. né?
Vamos lá, abraçar os cadeiras cativas, o Gilson e o Deni na Cancão Rações. Agora há pouco recebi uma mensagem do meu amigo Laurindo das Ferragens, rapaz, lá do Montese. Olha, eu tô ligado, tá? Um abraço para você. Grande Laurindo. O Babá lá no Babá, tá? O Babá, o seu Paulo de Tárcio. Paulo de Tárcio, aliás, todo mundo elogiando a camisa que eu estou vestindo hoje, a camisa da Inglaterra. O filho dele esteve visitando lá as Ilhas Britânicas. Sim. E me trouxe essa camisa de presente para mim. Coisa boa, ó. O Paulo Henrique, filho do meu amigo Paulo de Taxa. A camisa é bonita, e desse preço. Não, mas rapaz. Lá no Ferro de Gomar, meu amigo Euri Júnior, a Dona Nova e o Neto. O Cláudio Martins, lá no Maracanaú, ele com a Luciana e o Cauã também acompanhando o programa. Lá no Zé Matuto, o Renatinho e a Alana. E meus amigos lá no Fortaleza, o Cláudio Sexta, grande mordomo do Fortaleza. E o meu amigo Wellington, ele que é massagista, outra figura também. E mandar um abraço aqui para o Mozart Martins. Mozart, dia de finados é só em novembro. 70% do que é mato do Brasil está pegando fogo. Aí nosso interior tá bom, né? Ainda tem um ventinho bom. Tá, sempre né? tem, Safra. sempre tem. Como é que tá você? Sempre que eu olho para você, eu me lembro de Itauá. E me lembro daquela coisa, eu te conheço, Itauá. É aquele clima do deserto, né? De dia é um calor que o cara não aguenta. E à noite é aquele frio, cara, que chega a bater às vezes 25 graus. Mas a carne de bode no mundo. É bom demais. Chega... Tem a água dúvida. bem geladinha para tomar banho à noite. Água dormida, né? Quem gosta de tomar banho. É quem gosta de tomar banho. Tem um pessoal que não gosta não. Porque tinha um chapeado 90 do Crato, todo mundo tirava onda com ele com um carrinho. Ele casou 3 vezes, ele dizia 90, corno, ele disse o quê? Tem que provar. Aí se aproximava, dizia, com qual das 3 mulheres? O cara dizia, uma segunda, ele dizia, tá certo, aí você tá certo. Pode chamar que não tem problema. À noite ele dizia assim, ele perguntava para a mulher, minha filha, você vai precisar de mim hoje à noite? Vai me usar hoje à noite? Ele disse, não, hoje não, 90. Ele disse, tá bom, então eu vou lavar só os pés. Você que ficava, gostava muito de banho. Já pensou o negócio desse? Algum recado a mais, meu querido Tom? Manda um abraço para o papai e mamãe, né? Que sempre assiste, Claro, né? tem que ser, tradicional. O pai do Elmar Lima. Sim, seu Zé de Mala em Pacajus, torcedor do Fortaleza, sempre nos acompanhando. Pastor Nazareno e o Acrísio. Esse é tradicional. Que estão sempre acompanhando lá do Racha do Pastor toda segunda-feira. Queria mandar também um abraço para o seu Biratã, que trabalha lá na Associação dos Recicladores lá do bairro de Anguruçu. Está sempre acompanhando também. E o Beto lá na Messejana, ele que tem um time lá que bota para jogar no Murilão. Viana, em sua ótica, no centro da cidade, Viana e sua equipe. Um abraço, Viana. Abraçaço pro amigo. Sérgio, Fortaleza volta a jogar quarta. Aliás, eu vou colocar pela ordem, digamos assim, a seleção brasileira. Os jogadores são bons. E me parece que o principal problema da seleção, eu escrevi hoje para o Diário do Nordeste uma crônica, está danado de ruim. Eu acho que seleção tem que ser um tempo adequado para trabalhar. O futebol, um time de futebol não são só 11 camisas, 11 marmanjos com camisas vestidas para defender uma equipe. É muito mais do que isso, sabe? É tempo, é harmonia, é camaradagem, é treinamento, sabe? Essa história, forma hoje, tira de forma de novo. Os caras têm qualidade, jogam pra caramba nos clubes que estão em alto nível na Europa. Só que a seleção, ela não tem padrão porque não tem esse ajuntamento, não tem essa demora. É o circo armado, oferece um espetáculo e fim de papo, nada mais é importante. Eu acho que a partir desse momento há uma dificuldade. E nós ainda entendemos, nós brasileiros, que somos ainda os melhores do mundo, por isso que os jogadores estão jogando lá fora. Então, acho que os problemas principais dizem respeito exatamente a essa falta de um tempo maior, de entrosamento, sabe? De um processo de harmonia, de camaradagem. Eu acho que o futebol vai além de um jogo de futebol. Sérgio. Falta sintonia. A palavra exata é sintonia. Você já viu quando o ônibus da CBF chega, cada pessoa, cada jogador, cada membro está com uma coisinha no ouvido, escutando cada um o que quer. Nem falar entre eles falam. Quando o ônibus para, aí eles descem assim e tudo. Quer dizer, uma coisa mecânica. Pronto, você quer dizer isso? Exato. Uma coisa mecânica, né, Sérgio? Falta o tempo. Mas quando a mecânica é boa, né, aí é uma péssima mecânica.
sabe? Porque aí não funciona. E não tem tempo para treinar, não tem tempo para criar esse clima que você criou. Agora, eu acho que tem umas saídas para isso. Mesmo diante desse mundo lamentável de coisa, de um jogador de cada lugar, de todo brasileiro querer jogar no exterior. Quais são os 2 melhores times que nós temos no Brasil? Palmeiras e Flamengo. Exemplo. Bota o time do Botafogo, bota 6 jogadores do Botafogo e 5 do Flamengo e vamos ver o que dá. Era assim que se fazia antigamente, você tinha muito mais tempo. Você combinava Santos, Botafogo e Vasco e está pronta a seleção brasileira. Ah, meu amigo, isso criaria Entendeu? um problema tão grande. Vão dizer, Flamengo e Palmeiras se sacrificam dando seus jogadores e o resto fica de flosou. Não, mas é parado. Não, mas então deixa a seleção Mas ainda se reclamam, lascar. né? Mas deixa a seleção se lascar. Porque hoje em dia, meu irmão, é cada um atrás da sua ponta, da sua grana, do seu clube e fim de papo. A seleção é coisa menor. Bom, meu querido, rapidamente o Nome. Você vai dizer também que não gostou, já vi pela cara. Gostei de jeito nenhum. Mas de jeito e qualidade. Desde quando o futebol ficou inflacionado, como ele está, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e os jogadores começaram a sair daqui, porque hoje o jogador aqui ele só tira a fralda e vai-se embora. Né? E a coisa ficou complicada. Lógico que essa questão do ajuntamento, do entrosamento, dessa sintonia, tudo isso influi. Até porque são jogadores que pouco se veem, só se veem nesse ajuntamento que acontece só para determinados jogos, para eliminatória, para uma competição ou outra. Isso é difícil. É difícil porque o cara é bom, mas futebol é coletivo. Futebol, jogador são os melhores, mas o futebol é um coletivo. Perfeito. E esse coletivo envolve muita coisa, além da qualidade técnica de cada um. Envolve a qualidade coletiva, que esse time não tem, porque, primeiro, não está tendo a renovação que deveria ter, na minha opinião. Essa questão de ficar sempre as mesmas peças, lógico, aqui acolá um novato, uma coisa, mas sempre as mesmas peças. A gente vê sempre os mesmos jogadores e o mesmo resultado, na produção baixa, horrível. Rapaz, olha, eu assisto o jogo da Seleção Brasileira por obrigação. Vou dizer uma coisa para você. Porque antigamente a gente tinha prazer. Parava a cidade para ver o jogo da Seleção Brasileira. Hoje não, a gente assiste por obrigação. Os jogadores têm qualidade, indiscutível. Não. Mas esse fato de jogar lá fora, junta hoje, falta lodo, não faz lodo, não dá liga. O ambiente é o quê? É de cumprir aquela coisa burocrática e voltar para casa. Como é que você enxerga, Tom? Existem muitos problemas e muitas respostas para a sua pergunta. São muitas respostas, mas existe um foco central de resposta para isso que está na explicação sobre a condução do ciclo pela própria CBF. Acabou a Copa do Mundo. O Brasil foi eliminado lá pela Croácia. Tite saiu. Quem é o treinador da seleção brasileira? Começou daí o problema, Tivemos né? uma lacuna de 2 anos para você formar um ciclo e você conseguir conduzir um time nesse contexto. Primeiro veio o Ramon Menezes, depois inventaram o Fernando Diniz no sentido de que ele era um treinador interino, preparando o terreno para um outro treinador que nem em nenhum momento disse que viria comandar a seleção brasileira. Houve muito mais uma alimentação de um plano que não existia. Exato. E aí depois veio o Dorival Júnior, já com todos os problemas, tendo que conduzir essa equipe já em eliminatórias. Quando há essa lacuna entre Copa do Mundo e eliminatórias, aqui é onde você prepara o ciclo. Você deixar para preparar nas eliminatórias, você corre muitos riscos. Menos mal que a geração ela é boa, ela não é ruim e que tem mais de 6 vagas, aí são 7 vagas, contando com a repescagem para a Copa do Mundo. Meu querido Leonardo já tinha me dito que foi difícil suportar aquele jogo. É falta de jogador, falta de padrão. A que nós podemos referir aqui. As duas aqui. coisas. Olha, eu vou dizer, pela primeira vez, eu deixei de assistir um jogo da Seleção Brasileira. Eu não aguentei o primeiro tempo. Que coisa horrível. Aquilo ali, se chegasse um estranho lá, não, isso não é a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira é respeitada no mundo inteiro. Eu nunca vi um negócio tão desanimado. Eu não terminei, eu mudei de canal e não assisti mais. Triste, realmente. Falta padrão. E o que falaram aqui, vocês que são os craques, eu concordo. Tem que conviver, tem que estar junto, tem que estar treinando esse negócio. Tem que ter tempo, né, Zé? Tem que ter tempo junto para se conhecer e tudo. Falaram tudo. Vocês conhecem tudo. Não, então, você também conhece. Concordo também. Modeste as favas, viu, seu Nonato?
Meu querido Sérgio, Fortaleza joga contra o time do Internacional quarta-feira. Se ganhar, volta a liderar de novo o Campeonato Brasileiro. Eu estava fazendo um discurso hoje dizendo, vamos celebrar esses dias na liderança, celebrar mesmo, sabem por quê? Porque ficar, nem que seja por algumas horas ou dias, na liderança do Campeonato Brasileiro, na frente dos 20 melhores clubes, dos 19 melhores, quer dizer, eu acho que isso é o que vale, né, Sérgio? A felicidade é um ajuntamento, são retalhos de coisas felizes. Eu estou curioso de saber como o Fortaleza vai se posicionar, né? Como vai ser esse jogo. Eu estou curioso com esse jogo, porque é um jogo difícil, é um jogo com o Internacional. Ele parece que nas 10 últimas partidas ele perdeu uma e se saiu muito bem nas outras. Nas últimas ele melhorou. Ele melhorou. É o Roger Machado. É um time, quer dizer, tem tradição, tem história, né? É um jogo puxado, é um jogo difícil e eu não estou, quer dizer, eu acho que essa questão de ser o líder, ela está tendo uma grande importância, né? O pessoal dá uma grande importância. É o líder, segue o líder, né? Segue o líder e tudo. Mas quem está na liderança fala isso. Eu, como nunca estive na liderança, eu sou vice-campeão. Você sempre esteve na liderança. Não, mas assim, quer dizer, porque eu era um ex-amante do futebol bonito, né? Já não sei mais o resultado. Então, a gente fala da beleza, o Fortaleza vai voltar a jogar bonito e fazer partidas extraordinárias, como ele fez 4 ou 5 nesse campeonato, ou nós estamos atrás do resultado, para voltar à liderança, né? Então você vê que volta e meia a gente quer o resultado, nós queremos o resultado. Fortaleza tem uma série de problemas com cartões, né, o meu querido Nod? Tem 11 jogadores e mais o auxiliar técnico. O auxiliar técnico a gente conta porque está na lista, né? O auxiliar técnico não faz tanta falta assim, digamos assim, na hora do jogo. Mas o Fortaleza tem problemas. Você tem problemas de cartões e problema de calendário. O Fortaleza folgou agora uns dias, uma coisa até incompreensível, porque esse jogo do Internacional não foi no final de semana, era para ter sido no final de semana. O Fortaleza vai pegar aí 7 jogos em 23 dias. 7 jogos em 23 dias. E tem 11... Só para fechar aqui a programação do Fortaleza. O Fortaleza viaja amanhã para Porto Alegre, joga quarta-feira com o Internacional. Na quinta-feira, ele treina em Porto Alegre. Na sexta-feira, ele vai treinar em Curitiba, vai jogar sábado lá em Curitiba. É complicado. É complicado, mas com relação, está me interessando esse jogo do Internacional. Ele ganha, o Internacional parece que tem alguns problemas, uns 5, mexe na equipe, mas com esse futebol alternante, de alternância do Fortaleza, dá para segurar que quarta-feira o Fortaleza dorme líder? Meu querido Thor. A expectativa é essa, né? Quando a gente vê o Fortaleza da forma como joga, e aí você tem um tempo de descanso, de recuperação dos seus principais jogadores, você consegue deixar essa turma com o tanque cheio. E Campeonato Brasileiro também é campeonato de oportunidade. Aproveitar o momento do Inter, mesmo vindo numa sequência positiva, que tem alguns bons e importantes jogadores que muito provavelmente não vão a campo, né? No caso, o Borré, que está com a seleção colombiana, o Valência, o próprio goleiro, o Rocher, o Wesley está fora. O substituto ia ser o Wanderson, mas não vai jogar. Então, é uma equipe que, dentro da sua espinha dorsal titular, tem problemas. E aproveitar essa oportunidade. Meu querido Donato, e aí essa campanha do time do Fortaleza? Eu acho que, eu estou com o Nod, ficar entre os 4 é uma conquista para o time do Fortaleza. Agora, brigar pelo primeiro, chamar a atenção, todo veículo que for comentar futebol brasileiro e chegar na classificação, Fortaleza vencendo, ele vai ter que dizer lá, primeiro colocado, o time do Fortaleza. Isso não tem preço, né, Donato? Não tem. A personalidade dos jogadores do Fortaleza, a postura dentro de campo, é de time grande. Eles não se assustam, seja quem for enfrentar. Né? Isso dá uma tranquilidade, uma segurança e aumenta as possibilidades do Fortaleza. O Fortaleza tem feito uma campanha maravilhosa. Todo mundo sabe, eu sou torcedor do Ceará, mas eu torço pelo Fortaleza. Eu torço pelo futebol bonito, futebol profissional. Vitorioso. E a campanha do Fortaleza. E eu acredito nas possibilidades, sim, do Fortaleza retomar a liderança.
Eu acredito, é um time consciente, é um time organizado, é um time que sai rápido da defesa para o ataque Perfeito. quando tem oportunidade. Na transição é muito forte. Eu quero agradecer a todos vocês, ao Nonato pela presença, ao pessoal que sempre aqui está, o Tom, o Sérgio, o meu querido Nod, toda a equipe técnica. Obrigado a todos. O tempo pouco, né? Acabou a brincadeira, não deu 20 minutos. Mas segunda-feira nós estaremos de volta com mais um programa com a bola toda. Até lá.